Olá, 2018 foi um ano importante para o Fumaça. Em abril recebemos uma bolsa de apoio ao jornalismo independente que nos permitiu trabalhar de forma profissional. Constituímos-nos como um órgão de comunicação social, passámos a ter uma redação com jornalistas a trabalhar com tempo e direitos laborais assegurados. Passámos a ser apenas Fumaça. Lançámos 86 peças em 2018, incluindo entrevistas ao ex-primeiro-ministro José Sócrates sobre os seus anos de governo, ao filósofo André Barata sobre o tempo, à ativista Alice Azevedo sobre a lei da identidade de género, à militante antifascista Margarida Tangarrinha, que viveu 20 anos na clandestinidade. Fomos a Bruxelas entrevistar Júlia Reda, eurodeputada, sobre direitos de autor, entre tantas outras. Lançámos reportagens como Chelas City, capital de Lisboa, Trilogia do Imigrante, Trabalhar, Descontar, Esperar, ou James Baldwin, Ninguém Sabe o Meu Nome. Seguimos os moradores do bairro 6 de Maio durante demolições das suas casas e a ocupação que fizeram no Iru durante 5 horas. Fomos a Pombal reportar sobre um bairro segregado, numa peça chamada Pombal, Esta Cidade Não É para Ciganos. Cobrimos as eleições gerais brasileiras como mais ninguém fez em Portugal. Ganhámos 2 prémios de jornalismo com Palestina, Histórias de um País Ocupado, uma audiosérie de 6 episódios gravada entre Ramala, Belém, Hebron e Jerusalém. E também uma das 10 bolsas de investigação jornalística da Fundação Calouste Gulbenkian, instituídas pela primeira vez este ano. Tão importante quanto isto, a nossa comunidade cresceu. Hoje, há mais de 100 pessoas que contribuem com doações mensais ou pontuais. Se queres apoiar o jornalismo independente, progressista e dissidente que fazemos, ajuda-nos a tornar a nossa visão uma realidade, ter uma redação sustentada por quem nos ouve. Se cada pessoa que ouvir este episódio contribuir com 2€ por mês, as nossas despesas mensais em 2019 ficariam totalmente cobertas. É possível ter jornalismo financiado pelas pessoas. Vai a fumaca.pt/contribuir. Até já. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Manuel Dias dos Santos, sociólogo, historiador, membro fundador e porta-voz da plataforma de reflexão Angola. Bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Rafael Marques, jornalista angolano, fundador da plataforma Maca Angola, que se dedica a investigar casos de corrupção no país, escreveu a 17 de dezembro num texto com o título A Escola do Medo. O medo em Angola apenas trouxe benefícios reais para muitos detentores do poder, os chicos espertos e os forasteiros expeditos. Todavia, a Escola do Medo também afetou os seus dirigentes, professores e monitores. Estes passaram a conviver com o seu próprio medo face à mudança e face ao despertar da consciência coletiva dos cidadãos, da soberania do povo, do bom senso, da honradez e da justiça. Agora sopram novos ventos da Cidade Alta, em Luanda. Esses ventos anunciam o desmantelamento desta Escola do Medo. Trazem esperança e exigem uma alteração no comportamento de todos nós, cidadãos angolanos crentes na liberdade, no progresso e na defesa dos direitos humanos no nosso país. Não podemos deixar escapar esta oportunidade. Estamos perante um novo regime, com João Lourenço, depois de 1 ano de ter tomado posse. Eu acho que o regime é o mesmo, não é? As figuras mudaram e claramente há um ponto de ruptura entre aquilo que foram os 38 anos de gestão do Estado angolano por Eduardo Santos com aquilo que é o modelo que João Lourenço pretende impor. Há, no entanto, uma reserva que eu tenho, que é uma reserva natural. Como dizia a minha avó muitas vezes, a cobra pode mudar de pele, mas não deixa de ser cobra. E um dos fatores fundamentais é perceber que João Lourenço representa justamente uma continuidade desse mesmo regime que, apesar de essa busca de ruptura, é o regime que governou o país durante os 43 anos desde que Angola é independente e que é gerido pelo MPLA. E, fundamentalmente, o MPLA pretende manter o poder. Essa manutenção do MPLA no poder vai claramente exigir uma alteração na forma como ele vai se manter no poder, mas não o desresponsabiliza claramente de todos os danos que causou ao próprio país. Ele foi ministro em governos passados. Sim, não? E isso tem que ser equacionado, não se pode tomar como um cheque em branco que se atribui a alguém. E por isso eu acredito que a postura mais correta de todos os angolanos, Rafael Marques e todas as outras figuras da sociedade angolana e do povo, é exigir um escrutínio permanente ao chefe de Estado. Porque ele não é gestor
do partido dele, nem é gestor da coisa do partido, é gestor da coisa pública e fundamentalmente dos interesses dos angolanos. Ou seja, o facto de ser titular do Poder Executivo não o coloca acima de nós cidadãos ditos comuns, mas o coloca perante um conjunto de responsabilidades de que nós somos os maiores interessados em que ele os leve a bom porto. Claramente, no seu próprio governo, ele tem um conjunto de figuras profundamente comprometidas com esse passado e que não é com os ventos anunciados do combate à corrupção que essas pessoas mudam os seus hábitos, os seus comportamentos e as suas atitudes. Podes dar exemplos? E temos claramente visto que há uma resistência clara em relação a tudo isso. E eu podia me perguntar, agora, e porque amanhã vai haver uma conferência de imprensa em que o chefe de Estado mais uma vez vai se colocar à disposição dos jornalistas angolanos, o que é que vai ser Nós estamos feito? a gravar no dia 19, que é quarta-feira. O que é que vai ser feito com os resultados apresentados pelo a Inspeção-Geral do Estado em relação ao rombo que as empresas públicas apresentaram em termos de desvios na ordem de milhões e milhões de dólares ao longo do ano 2016 até o ano 2018? O que é que vai ser feito com esses resultados? Será que ele vai levantar por via de decreto presidencial a interdição que o anterior titular do Poder Executivo colocou ao considerar como livres de investigação todos os processos ao longo desses anos levados a cabo pela Inspeção-Geral do Estado? Quer dizer, são questões que são fundamentais, porque estes recursos claramente poderiam servir num momento em que se fala de que as reservas financeiras do Estado passam por dificuldades muito grandes, e podia colocar outra questão. Quando essa questão financeira continua a ser fundamental para pensar o futuro do país, por que é que nos anunciam projetos megalómanos como um panteão, remodelações no edifício do Conselho de Ministros que não são prioritários para aquilo que são os verdadeiros problemas dos angolanos? E também podia perguntar outra coisa. Como é que o Estado angolano entra num pedido de empréstimo financeiro? Antes era aconselhamento financeiro, entra num pedido de empréstimo financeiro e o próprio FMI aceita emprestar dinheiro a um Estado que não tem fiscalização do órgão legislativo do país. Quer dizer, que não existe justamente porque há um acórdão do Tribunal Constitucional que retira o poder fiscalizador ao Parlamento. Quer dizer, são essas as grandes questões que para mim têm que ser analisadas no quadro de uma mudança do regime. O regime continua igual a si mesmo. Quer a todo custo manter esse poder que teve durante anos e anos. E a primeira prioridade, no meu ponto de vista muito pessoal, é a manutenção do poder. Achas que é o objetivo? É, o primeiro e primário. A solução dos verdadeiros problemas do país, como dizem os próprios políticos e aqueles que consideram uma heresia fazer críticas à atual gestão do presidente João Lourenço. O homem precisa de tempo para trabalhar. Eu acho que o partido dele sempre teve todo o tempo para trabalhar e por isso não tem que encontrar da minha parte e de outros angolanos contemplações em relação àquilo que é a necessidade primária dos cidadãos, que é ver os seus problemas resolvidos e não serem sufocados pela situação de crise que o país vive, em que a prioridade vai ser ajustar a economia à custa de sacrifícios que, mais uma vez, aqueles a quem foi pedido toda a sorte de sacrifícios vão ser mais uma vez os que vai-se novamente pedir. Mas a verdade é que o tipo de coisas que se dizem sobre João Lourenço, mesmo de críticos como, por exemplo, o Ati Beirão, um ativista que foi preso durante mais de um ano no caso dos 15+2, que escreveu na página de Facebook depois de ter estado com João Lourenço, e nós já vamos falar sobre esse encontro, que tem, e estou a citar, ficado cada vez mais impressionado com a evolução nos discursos que vão ao encontro das expectativas da maioria, mas que era preciso que algumas dessas medidas começassem a fazer-se sentir com maior assiduidade e vigor. Mas em novembro de 2017, ainda nem 2 meses tinha passado desde a tomada de posse
de João Lourenço, ele dizia à agência Lusa: se o João Lourenço morresse hoje e tivéssemos que avaliar só estes cerca de 50 dias em que ele está na governação, eu diria que ele já fez uma revolução. Tu não concordas com isso, é isso? Não é que eu não concordo. De facto, Tu achas que ele fez uma revolução? De facto, fez uma revolução, mas é uma revolução para a manutenção do seu próprio partido em termos de liderança do poder de Estado. É preciso não perdermos o foco, que essa revolução objetiva um único elemento, a manutenção do poder de Estado nas mãos do MPLA. O João Lourenço não... Do MPLA, que é o partido que é o de João partido, Lourenço, o partido de João Lourenço e que gera o país desde desde 75. E é isso que as pessoas têm que ter como foco principal. Ele veio fazer uma revolução em relação a quê? Há uma má gestão do seu próprio partido, não veio fazer uma revolução em relação à vida pessoal das pessoas, a qualquer outra coisa que não tenha sido o MPLA ao longo desses anos que construiu. Deixa-me ler-te uma coisa. No passado 4 de dezembro, João Lourenço recebeu vários ativistas e organizações não governamentais na Casa Civil, incluindo Duarte Beirão, mas também incluindo Rafael Marques, que a posteriori, porque numa das vezes foi barrada à entrada e depois no dia a seguir aí sim conseguiu ter o tal encontro com o João Lourenço, mas também representantes da Handeca, Associação Justiça, Paz e Desenvolvimento, Associação Mãos Livres, ou Munga, entre outras. Orlando Castro, jornalista e diretor adjunto do Folha 8, um jornal independente angolano, escreveu no texto: mentira pode ser sólida, mas será sempre mentira, o seguinte: o MPLA, qual virgem de esquina de estrada, ofendida, mudou de líder, mas continua igual. João Lourenço continua a preferir ser assassinado pelo elogio do que salvo pela crítica. Pode, contudo, estar descansado. Não será o Folha 8 a assassiná-lo. Para inglês ver, o Presidente recebeu hoje algumas personalidades da sociedade, casos, entre outros, de Rafael Marques e Duarte Beirão. Ou seja, recebeu críticos do anterior governo, do qual aliás foi figura de destaque, para numa eficaz campanha de marketing dizer: estão a ver, até eles concordam comigo. Tu achas que este encontro foi uma campanha de marketing? Eu acho que o João Lourenço tem feito uma gestão da sua pessoa muito eficaz nesse sentido, porque ele percebeu claramente que qualquer ação contrária àquilo que foi a gestão de Eduardo dos Santos escolhe claramente o aplauso dos cidadãos, porque as pessoas se esquecem aquilo que o Rafael Marques falava da cultura do medo e o facto da irredutibilidade do próprio regime dirigido por José Eduardo dos Santos durante 38 anos tornou qualquer abertura, ainda que seja só aparente, num balão de oxigênio para as pessoas. Eu claramente sou daqueles que não preciso de balões de oxigênio, porque sempre respirei. E eu acho que as pessoas não podem entusiasmarem-se com o que está-se a viver, porque faz parte daquilo que eu chamo a reconfiguração e o refrescamento do MPLA para a sua própria manutenção no poder. Isso não quer dizer que todos nós, se tivermos que ser convocados, digamos: eu não vou porque isso significa uma forma de capturarem a minha imagem e colarem-na ao presidente. É claro que todo esse conjunto de pessoas que lá foi claramente para expressar também aquilo que são as suas opiniões, as suas visões e aquilo que consideram que continua por fazer, apesar da presença de João Lourenço passado mais de um ano à frente dos destinos do país. É importante que as pessoas tenham esse momento para falar sobre essas coisas, porque agora as coisas foram faladas. Agora virá o período em que o que foi falado se torne de facto um elemento de ação. E é a ação sobre isso que vai determinar aquilo que é, podemos dizer, esse período de encantamento que João Lourenço ainda goza. É claro que as pessoas também não querem de facto partir numa relação de desconfiança para com ele, mas é claro que é uma relação com reservas. Ninguém pense que todo esse conjunto de pessoas que lá esteve foi lá e passou um cheque em branco a João Lourenço, porque não passaram. Eu percebo o que é que o Orlando Castro claramente quer dizer com isso. É claro que João Lourenço sabe que com esse discurso, as massas, o povo no geral, as pessoas mais desprotegidas que sentiram-se esmagadas durante o eduardismo,
veem nisso um sinal de grande esperança, mas é claro que o efeito desse placebo também vai passar rápido quando a situação não se alterar. E é Uhum. aí onde, novamente, todas essas pessoas que deram, podemos dizer, um período de tolerância a João Lourenço, vão voltar a colocar as coisas porque elas não são nem obtusas nem naíves. São pessoas inteligentes, mas que, em primeiro lugar, querem dar uma oportunidade ao atual titular do Poder Executivo, mas sabem que há claramente questões que precisam ser resolvidas com urgência. E que é Uhum. isso que vai provar se esse período de tolerância que eles deram com essa boa vontade apresentada não representou um fiasco ou uma tentativa de instrumentalização justamente da sua vontade. Uhum. Na semana seguinte a este encontro, no dia 15 de dezembro, pelo menos 9 ativistas foram detidos pela Polícia Nacional em A Cabinda, Binda. uma província angolana e território disputado por um movimento independentista há décadas. Os ativistas participariam numa manifestação organizada pela Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, com o objetivo de alertar para a repressão em Cabinda, Binda. na província. Só este mês de dezembro foram já impedidas 2 manifestações e detidos pelo menos 12 pessoas Pessoas na arbitrariamente. Silvio Sumbo, ativista, falou ao Deutsche Welle sobre a repressão que se sente lá. A diferença que existe entre o regime atual e o regime cessante, nesse caso do Presidente dos Santos, é que o regime do Presidente dos Santos ele fazia mal à vista. E esse regime ele vai fazendo no silêncio, como se nada tivesse a passar. É um regime altamente ditatorial, é um regime que continua a seguir a mesma dialética de confrontação do regime anterior, só que de uma forma mais cautelosa e silenciosa, mas é muito perigoso. Afinal, esta repressão continua, não é? Claramente, eu continuo a dizer que há uma certa disfunção no olhar dos angolanos em relação à questão de Cabinda. Essa disfunção no olhar dos angolanos faz-me lembrar um bocado a questão do colonialismo aqui em Portugal. Quando alguém em Portugal começa a querer falar das questões coloniais, consegue juntar até os desavindos à volta do mesmo assunto. É um bocado como a questão de Cabinda em Angola. Os angolanos têm uma noção de Cabinda como uma pertença da Angola que nunca se questionam realmente sobre todos os outros elementos que existem, são claros, são históricos, que mostram que Cabinda é uma realidade diferente da Angola, apesar de todas as ligações históricas e todos os elementos de percurso comum. Explica isso. E que não são assumidos nem pelo Estado, nem por muitas pessoas que até são críticas ao próprio governo e foram críticas do regime ao longo de todo esse tempo. Porque toda a violência e a militarização que a província de Cabinda sofreu ao longo dos 38 anos de governação de Eduardo Santos não desapareceram com a chegada de João Lourenço ao poder. Ou seja, Cabinda continua militarizada com aquilo que parecem ser as aberturas da mídia, de poderem manifestarem-se Ainda assim houve manifestações reprimidas. Ao abrigo da lei das manifestações. Tudo isso continua uma realidade em Cabinda, enquanto que no resto do país, ou nesse caso em Luanda e outras províncias em que ocorreram essas mesmas manifestações, também houve, acho que em Malange houve repressão por parte das pessoas, que tem a ver com um modelo que nós chamamos lá da ordem superior. Os governadores, os chefes militares e policiais ainda não perceberam que as posições que tomam, algumas por iniciativa própria, outras por orientação, porque as orientações não foram alteradas, continuam. E o caso de Cabinda é claramente e inequivocamente uma situação de não ter havido alteração na forma como se olha para o território de Cabinda. Ou seja, Cabinda é um território profundamente militarizado em que mais tem sido feito para a união e o protesto dos cabindas exigirem a sua autodeterminação por via dessa repressão do que pela própria existência do movimento independentista ou de uma guerrilha. Porque a guerrilha e o movimento independentista em Cabinda não têm conseguido ser tão unificadores
como a repressão, a violência e a militarização que o Estado angolano faz sobre Cabinda, o que cria uma maior coesão e uma maior aderência e cada vez galvaniza mais as pessoas em Cabinda a quererem a sua autodeterminação. É a forma como o Estado angolano, em 43 anos de independência, geriu Cabinda. As pessoas não têm ilusões e é isso que vai ser o verdadeiro desafio, o problema para o futuro. Não se vai poder vir com um discurso que é a fleca que inflama os ânimos das pessoas em Cabinda. Não, é a própria gestão, a repressão, a violência e levar dos próprios cidadãos em Cabinda a uma situação social de extremos que vai continuar a agitar em termos políticos e o discurso da autodeterminação em Cabinda. Um outro braço da repressão que se tem sentido tem a ver com as zungueiras em Angola. Tem havido várias manifestações nos últimos meses em Angola, principalmente em Luanda, por zungueiras serem impedidas de vender nas ruas depois do governo angolano ter instituído no dia 6 de novembro a chamada Operação Resgate, que tem por objetivo, segundo o governo, reduzir os principais fatores que provocam desordem e insegurança, bem como os de violência urbana, sinistralidade rodoviária, aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos para a prevenção e combate à imigração ilegal e proibir a venda de produtos não autorizados em mercados informais. Segundo a ONU, cerca de 75% das mulheres na África subsaariana trabalham na economia informal, como é o exemplo das zungueiras. Isto é um ataque às zungueiras? Não, eu acho que não. É claramente uma situação de daltonismo social por parte do atual governo, que não tem noção de que um combate a essa envergadura tem que ser procedido de medidas para cautelar ou retirar de todo o conjunto dessas pessoas do espaço onde eles tratam dessa economia informal. Porque é verdade, há imensas distorções que isso causa. Mas não é com a forma como o Estado angolano colocou desde fiscais, autoridades policiais, autoridades migratórias e outras instituições de repressão, porque é importante que as pessoas percebam, são instituições de repressão. E cujos seus agentes, grande parte deles, têm vícios acumulados e adquiridos ao longo de todo esse período de medo e de corrupção e de gestão em que a sobrevivência se tornou no primeiro elemento, ou como também costumam dizer muitos angolanos, em que a estomatocracia é que determina tudo. Pode levar processos desses a bom porto e depois a isso se junta um país onde a violência dos agentes militares ou militarizados do Estado sempre foi muito alta, porque nunca houve consequências, né? O uso da violência por parte das instituições policiais ou dos agentes policiais ou militares nunca foi penalizado. Quando é um uso de violência desproporcionada, não é? Porque não se justifica que um homem com uma arma na mão anda a disparar contra pessoas que não têm armas, não é? O normal é alguém com uma arma para disparar, dispara contra alguém que tenha armas, não é? Há outras formas de facto, e a polícia em Angola tem um aparato de meios de repressão, podemos dizer, muito sofisticado comparativamente até com países na própria Europa ou noutras partes, que pode fazer uso do mesmo, sem necessariamente ter que criar vítimas mortais, não é? E tudo isso porque as estratégias e as formas de atuação em relação a essas operações são tomadas sem ir à raiz do problema. É um bocado aqueles que pensam a árvore e não pensam a floresta. Porque o que se quer é uma imagem imediata de solução, e isso são problemas que foram criados durante a gestão do país desde a sua independência. Sempre houve economia informal, já no período colonial. Grande parte da economia. Sim, já no período colonial existe a economia informal, mas a economia informal, ao longo do processo de Angola como Estado independente, é aquela que de facto manteve a sustentabilidade e o funcionamento social das famílias e que permitiu de facto que questões como a criminalidade e outras não fossem ainda mais
gravosas do que é nos dias de hoje. Eu se calhar não expliquei, as pessoas não sabem, mas as zungueiras são vendedoras ambulantes na rua, é. Porque houve, de facto, arbitrariedades que não foram postos cobro no meio de toda essa operação. Nesse momento está-se a reavaliar muitas das ações da própria Operação Resgate, não é? Mas os danos que tudo isso já causou são irreversíveis, não é? Porque houve perda de bens materiais, houve situações de desespero. Centenas de lojas foram fechadas. Sim, provavelmente houve pessoas que tiveram filhos que morreram por razões de incapacidade financeira para acudi-los em termos de saúde e todas essas coisas que eram garantidas por isso, porque de facto as instituições públicas não têm capacidade para dar resposta. Eu pego num outro aspecto fundamental, a própria questão da legalização burocrática de todas essas pessoas para deixarem de ter essa situação dita ilegal ou irregular. É um problema grave. Ter um bilhete de identidade é mais fácil ter-se um cartão de eleitor do que ter bilhete de identidade, porque o cartão de eleitor é importante para eleger quem manda no país, mas o bilhete de identidade de facto ficou um documento subalterno no meio dessa relação toda, e aceder a ele, a resposta das próprias instituições é uma resposta lenta, mas muito lenta. Qualquer documento corrente hoje, e isso é claro, qualquer pessoa que esteja em Angola tem plena noção que para obter a carta de condução está a levar entre 3 a 6 meses para obter o bilhete de identidade, o passaporte, quer dizer, para além do facto de que num momento como esse em que há uma pressão e uma repressão à volta dessas pessoas, esses serviços para darem demanda, darem resposta a essa demanda, vão mais uma vez sobressair os vícios lá instalados de usar a gasosa ou o pente, ou como se diz lá em Angola, como formas de, num período de desapossamento quase dessas pessoas, ainda a se aproveitarem, haver gente a aproveitar-se da sua própria desgraça. O que é que quer dizer usar a gasosa e o pente? Significa fundamentalmente atos de corrupção que os agentes públicos exigem das pessoas para poderem darem respostas mais rápidas para a obtenção de determinados documentos. E isso tudo ocorreu justamente por causa do lançamento da própria operação ter falhado naquilo que eram os seus objetivos iniciais, que é criar condições para a absorção do fenómeno antes de começar a combatê-lo. Ou seja, quando se fosse dito às pessoas, podemos até pegar aqui, não é, a questão do repatriamento de capitais, foi dado um período de mora às pessoas para tratarem disso, não é? Porque é que não foi dada também a esses cidadãos que não... A lei de repatriamento de capitais que diz que até ao final deste ano podem trazer os capitais que foram indevidamente... depois serão penalizados. A gente pode se perguntar porque é que dá-se a pessoas que assaltaram o Estado angolano essa possibilidade, e pessoas que a única coisa que procuraram fazer foi sobreviver ao longo desses anos numa luta titânica, extraordinária e heroica, são de repente colocados perante uma situação de violência desproporcionada porque se quer resolver um problema em que não se foi à base da solução e procura-se mais atacar as consequências do que a causa, porque o problema continua a ser uma solução por via das consequências e não por via da causa. O João Lourenço visitou Portugal no passado novembro. Desde 2009 que um chefe de Estado angolano não visitava Portugal. Num discurso no plenário da Assembleia da República disse o seguinte: o executivo que presido elegeu duas principais frentes de batalha que, uma vez vencidas, garantirão o êxito do nosso programa de governação e, consequentemente, trarão o progresso e bem-estar dos cidadãos angolanos num quadro de maior respeito aos direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e na lei. Refiro-me à necessidade da moralização da nossa sociedade no geral, com relação à qual há um conjunto de ações a realizar ao longo do tempo,
mas sobretudo refiro-me neste quadro à necessidade de combate à corrupção e à impunidade, com o envolvimento do poder legislativo e do judicial, mas também de toda a sociedade civil que se revê nele como parte ativa no combate a este cancro que corrói os alicerces de qualquer sociedade. O combate à corrupção tem sido uma das prioridades deste governo? Eu acho que o anúncio do combate à corrupção tem sido uma das prioridades desse governo. Não é? É um anúncio permanente, sistemático, podemos dizer quase que cerrado, não é? O elemento do discursivo do combate de facto tem sido muito coerente, claramente. Agora, a ação do combate é algo que é completamente discutível no meio desse processo todo, não é? Porque eu me pergunto como é que pode haver um combate com a participação dos órgãos judiciais e dos órgãos legislativos se o Parlamento não tem poder fiscalizador sobre a ação governativa. Eu acho que é uma falácia. E é importante que se diga ao chefe de Estado, quando ele faz esse discurso, tem que ter em conta aquilo que é a realidade do próprio país. O sistema judicial, ele próprio, é deficitário em termos de quadros para poder dar resposta ao conjunto de processos que existem atualmente parados na Procuradoria-Geral da República, a nível do país todo. Se não tens quadros, seja a nível da magistratura, a nível dos funcionários auxiliares do funcionamento da própria magistratura, seja a pública ou a judicial, é impossível, de facto, que haja eficácia. Não estou com isso a querer dizer que não se está a fazer alguma coisa, mas o que está a se fazer é fortemente publicitado perante aquilo que é necessário ser feito e perante aquilo que são as carências que o processo todo enferma. Mas a verdade é que Isabel dos Santos foi exonerada do cargo de presidente mas do Conselho... mas isso, eu acho que isso... Deixa-me só terminar. Isabel dos Santos foi exonerada do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol, que é uma empresa estatal petrolífera em Angola. Umas horas depois, o contrato entre a Televisão Pública de Angola e a Semba Comunicações, que é detida por José dos Santos e Coreandu, filha e filho do José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos também é filha do José Eduardo dos Santos. Foi também cancelado o tal contrato que fazia com que a Semba Comunicações, que é a tal empresa, pudesse gerir o Canal 2 e a TPA Internacional. Um mês mais tarde foi exonerado o José Filomeno dos Santos, conhecido por Zenu, também filho de José Eduardo dos Santos, que depois, mais tarde... Tal como o programa de coisa do programa de diretor de Luanda que estava entregue a Isabel dos Santos lhe foi retirado, tal como o projeto da Barra do Kwanza lhe foi retirado. Ou seja, isso é só uma gota, não é? Não, é isso que tu estás a dizer, que não faz parte de uma estratégia o que eu quero dizer que diga que... O que eu quero dizer... que tem consequências, não é? O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Estes foram as ações de João Lourenço que mostraram claramente que o que ele pretendia era uma ruptura com Eduardo Santos. Foi surpresa geral. E tu estavas à espera? Não, imediatamente não. No curto espaço de tempo em que ocorreu, claramente que não. Se eu dissesse que estava, estou a ser mentiroso e não é por aí. Temos que dar, de facto, o mérito a João Lourenço por ter nos surpreendido a todos nós angolanos. Mas isso não me deixou nunca de estar alerta para todas as outras questões. Eu me pergunto, por que passado todo esse período até agora, ninguém sabe qual é a declaração de bens de João Lourenço? Existe um envelope na Procuradoria-Geral da República que não é aberto, não se sabe bem porquê. Porque é que os ministros atuais do governo de João Lourenço não declararam os bens que possuem? Quer dizer, são questões, todas elas, que nos levam a nos interrogarmos do porquê. Não há nada de extraordinário. Se romperam contratos, que eram contratos do Estado angolano, que foram feitos por via de decretos presidenciais, e aí também que eu queria acrescentar um outro elemento. Toda a gente fala, eles tinham isso ilegalmente. Não. Os contratos que a família do Eduardo Santos foi beneficiário foram todos eles concedidos em Conselho de Ministros, no qual o atual titular do Poder Executivo participou. Nenhum deles pode dizer que aquilo foi um ato exclusivo de Eduardo Santos. É verdade que a Constituição angolana diz que
o poder reside no titular do poder executivo, que tem auxiliares, ou seja, Angola não tem sequer um governo ou um executivo, tem um titular do poder executivo e os seus auxiliares. E é isso que é fundamental, que percebamos, não houve nenhum ato em termos legais ilícito. Mas no caso do Zenu foi preso preventivamente num caso de corrupção. Sim. Mas que se formos... Peculato, corrupção, sim, branqueamento de capitais e outros se tivermos crimes, que ter em conta o elemento de presunção de inocência e a sentença só transitada em julgado é que se pode considerar, nós ainda não temos um elemento factual com que possamos dizer já aconteceu. Sim. António Costa visitou também Angola em setembro deste ano, depois de 7 anos sem um primeiro-ministro português a visitar o país. E depois das relações entre Angola e Portugal estarem assumidamente tensas por causa da Operação FISE, que investigava um caso de corrupção em que Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano e ex-presidente do Conselho de Administração da Sonangol, estar a ser investigado nesta operação. Manuel Vicente teria pago 760 mil euros a Orlando Figueira, ex-procurador em Portugal, no Ministério Público, e ainda oferecido um trabalho como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico em Angola. É isto que a investigação procurava esclarecer. Em contrapartida, o Orlando Figueira arquivaria uma investigação sobre a compra de um imóvel de luxo no Estoril por 3,8 milhões de euros que Manuel Vicente teria feito, ou fez na realidade. Em maio deste ano, Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, disse isto à TSF. O Presidente João Lourenço teve a oportunidade de dizer publicamente que considerava que enquanto existisse este, digamos assim, irritante, não haveria condições para encontros ao mais alto nível, isto é, entre chefes de Estado e chefes de Executivo. A partir do momento em que esta questão está resolvida, evidentemente passa a haver essas condições. E, portanto, agora compete às diplomacias dos dois países trabalhar no sentido de realizar no mais breve, curto espaço de tempo as reuniões necessárias, os encontros de alto nível necessários. Está a pensar ainda em 2018? Vamos ver. O trabalho da diplomacia, por natureza, é discreto. Deixemos a diplomacia trabalhar. Este tal irritante, ainda neste mês, foi transferido para a justiça angolana. O Manuel Vicente foi protegido judicialmente pelos governos angolano e português? Eu acho que as coisas têm que ser colocadas numa outra perspectiva. E no quadro da análise de Angola, que muitas vezes foge à realidade aqui em Portugal, na voz de muitos analistas, Manuel Vicente não é uma figura qualquer. Manuel Vicente construiu a rede do enriquecimento por via do assalto ao Estado em Angola. Ou seja, ele com a Sonangol serviram de manos econômica para a distribuição dos recursos públicos para os diversos titulares de cargos públicos e de governo em Angola. Ou seja, ele representava e representa ainda a maior fonte de informação sobre como os recursos de que o país usufruiu durante os anos de boom foram distribuídos entre a elite governante. João Lourenço só podia permitir que Manuel Vicente fosse entregue à justiça portuguesa se fosse idiota, porque ele tinha em Manuel Vicente a maior arma para poder justamente fazer todo o combate que ele se propôs a fazer agora. É claro que isso não é gratuito. E ele tinha que resolver o problema do Manuel Vicente com a justiça portuguesa, que, no meu ponto de vista, não passou mais do que uma luta interelitária no seio do Inner Circle de Eduardo dos Santos, em que os filhos de Eduardo dos Santos e Isabel dos Santos, muito particularmente, foi a grande responsável pelo, podemos dizer, a palavra, como é que eu poderia dizer, que permitiu que houvesse uma fuga de informação que levou as autoridades portuguesas a tomarem conhecimento
dessa negociação com Orlando Figueiredo. Portanto, tu achas Porque que Isabel em dos Santos momento libertou a informação ao judiciário português? Porque não era possível a judiciária portuguesa ter acesso a essa informação se ela não viesse de dentro. E teve a ver com as lutas internas angolanas, não tanto com uma questão do governo português ou da justiça portuguesa perseguir Manuel Vicente. Não tem a ver com isso. Ou seja, Manuel Vicente foi vítima das lutas internas do círculo de Eduardo Santos, porque Manuel Vicente era uma pessoa do círculo do presidente Eduardo Santos. Mas que depois desta armadilha, entre aspas, que lhe foi feita aqui em Portugal, ele percebeu claramente que a posição dele tinha que ser reavaliada. E como Eduardo Santos tinha anunciado claramente o seu fim, só havia uma única pessoa que podia resolver esse problema, e claro que foi o presidente João Lourenço, que não fez isso gratuitamente. O que é que foi em troca? Claramente que toda a informação de como ao longo desses anos a privatização do Estado angolano foi feita e os meios beneficiários, não é? E onde cada um desses recursos foi direcionados, porque foi por via da Sonangol que ele foi feito, a participação na Amorim, na Galp, ou no grupo, por via do Grupo Amorim, na EFASEC, em todos esses projetos aqui, foi por via da Sonangol. Os financiamentos... Que ele foi presidente do Conselho Administrativo e que Isabel dos Santos também foi presidente. Que claramente que a maioria das pessoas naquele país que foram beneficiários de fundos públicos, o dinheiro partia justamente da Sonangol ou esteve sob tutela de Manuel Vicente. É a pessoa que detém claramente a informação mais objetiva naquele país sobre como é que as pessoas beneficiaram dos recursos públicos. Mas a verdade é que o Orlando Figueira, o tal procurador, que era o outro lado da equação, acabou por ser condenado a 6 anos e 8 meses de prisão. Mas para o governo angolano isso não era um problema, não? O Orlando Figueira era um problema de Portugal, como o Manuel Vicente de facto era um problema angolano, e que o presidente não prescindiria nunca disso. E com isso também ele tomou uma outra posição de não abrir a possibilidade futura de, em Portugal, algum governante ou ex-governante angolano ser julgado, não é? Embora, de facto, a condição de dupla nacionalidade de muitos governantes e ex-governantes angolanos poder permitir ao Estado português, em algum momento, fazer essas ações, não é? Mas isso já é uma questão que para o Estado angolano não interessa, é uma questão de Portugal com essa condição de dupla cidadania que muitos angolanos têm. Vamos falar do FMI. Segundo a agência Lusa, segundo o que a agência Lusa noticiou esta tarde, foi há 1 hora, estamos a gravar agora mais uma vez no dia 19, quarta-feira, a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, chega amanhã a Luanda para uma visita de 2 dias, depois de se ter iniciado o processo de mais uma intervenção do FMI no país, com o empréstimo de 4,5 mil milhões de dólares, o que equivale a cerca de 3,8 mil milhões de euros. Lagarde disse: tive um encontro muito construtivo com o presidente de Angola, João Lourenço. Trocámos pontos de vista sobre os mesmos objetivos: estabilidade macroeconómica e forte e inclusivo crescimento em benefício do povo angolano. Isto são boas notícias? Eu acho que não. Claramente que não. Em benefício do povo angolano, de que forma? Se é justamente o povo angolano que vai sofrer a perda do emprego formal, que vai aumentar claramente, é ela que vai ser penalizada com o aumento do custo dos principais produtos, que vão ser taxados em termos de impostos, o valor do combustível e todas as outras situações que repercutem-se diretamente na vida das pessoas. Agora, eu me pergunto, o FMI coloca essa verba à disposição do Estado angolano e se esquece de um princípio importante, que é um Estado que não tem um órgão legislativo que fiscaliza a utilização dos recursos públicos. Como é que ela pode fazer um discurso... Mas porquê é que tu dizes isso? Não, porque é claro que há um acórdão do Tribunal Constitucional que retira o poder de fiscalização ao Executivo, ou mais propriamente ao titular do Poder Executivo, sobre a forma como o Orçamento de Estado é utilizado, gerido e distribuído. Não havendo isso, claramente, a forma como o Orçamento de Estado vai ser utilizado não é fiscalizável por ninguém.
a não ser pelo próprio titular do Poder Executivo, que no meio de tudo isso não vai conseguir descer até os elementos mais básicos da execução orçamental, não é? Que vai desde... Tem o governo central, depois os governos provinciais e aos governos municipais, que utilizam todos eles de recursos públicos do Orçamento de Estado, e que a sua utilização, ao não ser fiscalizada, ao não ser fiscalizável, a não ser pelo titular do Poder Executivo, pode-se perder a utilização correta do mesmo ao longo desse percurso até chegar ao conhecimento do chefe de Estado. Isto já é a segunda vez que o FMI em 10 anos intervém em Angola. Claramente, a primeira intervenção foi em circunstâncias completamente diferentes, não é? Era um período de 2009. de fim da Guerra Civil, em que o país terminou a Guerra Civil e começou o período de boom económico que permitiu essa ajuda, essa intervenção do FMI se reduzir àquilo que o Estado angolano preferiu, que não fosse o financiamento por via do FMI, mas sim um aconselhamento e acompanhamento da gestão financeira, mas que os recursos que vieram da China não foram de facto incluídos nesse acompanhamento que o FMI fez à economia angolana. E ficou provado claramente que a utilização desse dinheiro foi feita como o Estado angolano, ou melhor, como o titular do Poder Executivo na altura o decidiu que devia ser feito. E temos os resultados aí, né? Claramente. Estamos a chegar ao fim. A plataforma de reflexão Angola, tu és porta-voz, tem uma campanha em curso que pede que angolanos e angolanas na diáspora possam votar já nas eleições gerais de 2022. Vocês tiveram a oportunidade de discutir isto com João Lourenço quando ele esteve em Lisboa? É sim, a questão foi colocada, não é? Essa questão foi levantada por nós numa reunião preliminar no Consulado-Geral de Angola aqui em Lisboa, não é? Não fomos nós que a avançamos, quando na verdade quem a avançou não tem bem noção de qual é a estratégia que nós no fundo pretendíamos apresentar ao Presidente. Mas isso também faz parte um bocado dessa dita abertura que não, continua a não existir, não é? Que é a ideia de condicionar aquilo que tem que ser dito ao titular do Poder Executivo por vozes que provavelmente não vão ser agradáveis ou que vão ser incomodativas, ou com a velha ideia de que o cidadão é subalterno dos titulares dos poderes públicos, quando é justamente ao contrário. Há uma cultura hierárquica de subalternidade na relação entre titulares do poder público e cidadãos. Os titulares do poder público, aos mais diversos níveis, olham para o cidadão como alguém que é subordinado deles, que é subalterno deles, quando na verdade eles é que sei quem servem essas pessoas, são eles os verdadeiros servidores. E o que sucedeu é justamente isso. Dizer de forma crua, dura, a realidade ao chefe, para muita gente podia ser faltar respeito. Eu não percebo bem o que é que se quer dizer muitas vezes em Angola com essa ideia do faltar respeito. Quem mais recebeu faltas de respeito ao longo destes 43 anos foi o povo angolano. Foi aquele que mais lhe faltaram respeito ao longo desses anos. Por isso, colocar as coisas de forma crua e dura nunca seria falta de respeito. E é claro, a mensagem passou, mas não passou como nós queríamos. E a resposta do titular do Poder Executivo a essa questão é que os cidadãos na diáspora não podem votar. Apesar do princípio constitucional de todos os cidadãos terem direito a votar, a própria Constituição de Ele disse que era necessário mudar a própria Constituição de 2010 tem um artigo que impede os cidadãos de poderem votar na diáspora, condicionando a questões como pessoas que estejam em tratamento médico, a estudar ou a trabalharem fora do país. Mas depois não há absolutamente nada que tenha sido, vamos lá dizer, colocado em ordenamento de lei ordinária para que até isso aconteça, porque isso está contemplado desde 2010. No entanto, tivemos uma eleição há pouco tempo e as pessoas não votaram aqui, não se criaram condições nenhuma que os funcionários foram votar a Angola com direito a gastos de dinheiro público, os tais desperdícios que falamos muitas vezes, porque não se criou condição nem com aquilo condicionado pela própria lei para que funcionasse.
E ele falou que é possível sim fazer uma revisão constitucional para isso. Mas essa revisão constitucional implica muitas alterações, porque essa alteração que se pede para a existência do voto na diáspora mexe com todo um outro conjunto de elementos constitucionais que eu acho que ele podia aproveitar, juntar o útil ao agradável e fazer mais uma ronda geral por essa mesma Constituição da República de Angola para, por exemplo, devolver o poder fiscalizador à Assembleia Nacional, reavaliar o quadro de poderes de soberano que o Presidente da República tem, não é? Acho que será muito redutor pensar numa revisão constitucional que se remeta exclusivamente a pensar a questão do voto na diáspora, porque é possível a Angola, com os processos já existentes de outros países em termos de organização no exterior de eleições por seus cidadãos, aprender e fazer bem. E o resto é criar condições até 2022 para isso acontecer. E qual é que tem sido a relação do governo com a diáspora, principalmente em Portugal? Não, eu acho que... Existem 70 mil angolanos neste momento a viver em Portugal. Eu acho que a relação do governo por via da sua representação da sua representação diplomática e consular com os angolanos é uma relação, podemos dizer, distante, formal, que se resume muitas das vezes à questão dos documentos que as pessoas precisam obter junto do consulado ou colocarem problemas à embaixada. Mas do ponto de vista prático, a ação dessas instituições levarem problemas que só por acordos de Estado é que é possível alterar a própria condição social dos angolanos, nós podemos dizer que não tem havido grande intervenção. Uma das provas, não é? Existem bastantes angolanos que vivem em situação precária em Portugal, que o Estado angolano, se decidisse estabelecer protocolos com as entidades portuguesas e junto das câmaras em que residem esses cidadãos, fazer lobby no sentido de melhorar a condição de habitabilidade dessas pessoas, podia ser feita. Mas depois tem os problemas como não saber a localização das pessoas, as pessoas não terem registros consulares, não se saber o que é que essa pessoa profissionalmente é, se tem um estatuto de dupla nacionalidade ou não. Quer dizer, todo um conjunto de elementos que são fundamentais para poder pensar políticas em relação à própria diáspora. E isso não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema extensivo a todas as diásporas angolanas no mundo. E então nas fronteiras angolanas em África ainda é pior a situação, não é? Claramente, não é? Porque depois há sempre aquele discurso de condicionar o próprio cidadão a ser visto como estrangeiro porque saiu do país numa circunstância de conflito em que ninguém anda com documentos quando tens que fugir para proteger a vida. O que menos pensas é ir procurar documentos para fugir, não é? A primeira coisa que procuras é salvaguardar a vida. Então há todo um conjunto, de facto, de elementos na relação do Estado angolano com a sua diáspora que precisam ser pensadas, mas têm que ser pensadas numa relação de iguais, não uma relação de subalternidade em que quem detém os poderes públicos dita e quem não o detém tem que obedecer. Não. E esse é o maior desafio do governo de João Lourenço e de João Lourenço. O embaixador, o ex-embaixador itinerante de Angola, foi nomeado em maio deste ano embaixador em Portugal, Lovoal de Carvalho. Talvez as pessoas se lembrem que em 2015, quando os 17+2 estavam presos, num debate com José Eduardo Agualusa na RTP, ele afirmou que o livro da ditadura à democracia era um livro altamente subversivo. Esse era o livro que era discutido por muitos dos ativistas presos, incluindo Lázaro de Carvalho, Domingos da Cruz, Sérgio de Carvalho, Dito Dali, que nós entrevistámos no Fumaça, os 4. O que é que tu achas do Lovoal de Carvalho? Bom, eu acho que o Lovoal de Carvalho, como todo jovem angolano criado no seio do Partido da Situação, ambiciona voos altos, não é? E naquele conjunto de circunstâncias que foi a governação de Eduardo Santos, obviamente que fazer um discurso indefensável era o normal, não é? Era o corrente. O que assusta é a manutenção de indivíduos com um nível de incoerência desses merecerem ainda
algum crédito na governação de alguém que diz que quer fazer uma ruptura com o próprio passado, não é? Porque são claramente figuras do passado que têm responsabilidade maior, porque intelectualmente são mais perigosos do que um homem com uma arma na mão. Um produtor de ideias, uma pessoa com responsabilidades como o Luval de Carvalho tem até a nível do ensino superior em Angola e com o seu percurso de viver num Estado democrático onde se formou, como é o caso de Portugal, ao fazer discursos desses, dá uma imagem de facto da ausência de mudança naquilo que é estrutural para pensar uma Angola diferente daquela que temos tido, não é? Em que o discurso do João Lourenço parece inquinar-se para essa direção, não é? Mas a mim me parece que continua a ser muito discurso, ou como diria o almirante Azeredo de Azevedo, é só fumaça. Ele diz, é apenas fumaça. É apenas fumaça. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Manuel Dias dos Santos, fundador e porta-voz da plataforma de Reflexão Angola. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som e vídeo. Faz ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.